Mix Café com Azambuja Júnior e Augusto Ferreira. Muito bem, são 9 horas da manhã, já estamos transmitindo pela página da Estúdio Livre FM no Facebook a entrevista do dia, hoje com Janir Branco, né, Augusto? Verdade, vou convidar o Janir para conhecer os novos estúdios da rádio, né? Isso. Não tinha conhecido no dia, Janir, tudo bem? Bom dia, Augusto, Azambuja, todos os ouvintes da Estúdio Livre, uma satisfação estar aqui com vocês nessa manhã de sexta-feira. Manhã fria, né? Gelada, como é que tá o Porto aí? Já se imaginava, porque o verão se estendeu até maio, né? Pô, teve gente que foi à praia em maio. Não, é brincadeira. Em abril. Né? Em abril. E a gente vai acostumando. Como eu não sou muito do frio, né? A gente vai já se preocupando, porque a gente levanta muito cedo, tem muito compromisso, mas as estações aqui são muito bem definidas, né? E o frio um dia chegar. Com e certeza. Me parece que ele está chegando. Com certeza. E aí, como é que está o Porto? Bom, o Porto está num momento bastante importante, né? Bem positivo. Nós temos uma movimentação muito forte, principalmente daquilo que diz respeito ao agronegócio gaúcho, que vive um bom momento, né? A gente destaca aqui até o escoamento da safra da soja, e com esses fatos novos agora que são relacionados à economia, o dólar, com esse aumento do dólar, ontem fechou a 13,70, né? Isso é muito importante, muito positivo para o produtor, porque a soja é uma commodity e ela é avaliada lá pela Bolsa de Chicago. Então, o escoamento da safra, ela depende muito dessas variações cambiais, tudo, do preço, do dólar. Então, está num momento extremamente positivo. Por isso que a gente nota um aumento de movimentação muito forte nas rodovias, até porque a soja que é escoada para o porto, ela é muito fortemente escoada pelas rodovias. Então, a tendência de aumento de movimentação e, novamente, de recorde de movimentação desse que é o principal produto aqui no Porto do Rio Grande. Os terminais que trabalham com soja, seja em grão, farelo ou o óleo, que é a Bung, Bianchini, Tergras e Termasa, eles estão em altíssima rotatividade, um movimento intenso, tenho mantido contato com eles, e a tendência, a perspectiva é que o ano de 2018 seja um ano muito bom, novamente na movimentação desse produto. Nós temos trazido recentemente aqui o Bacchieri, né? Ele está preocupado com a 116, agora recebi um WhatsApp dele essa semana, ele andava movimentando em Porto Alegre lá, de liberar pelo menos aqueles trechos que estão quase praticamente prontos, né? Que vão facilitar aí o Porto também. Não tem dúvida. A 116, essa duplicação, ela já é um projeto de muito tempo, né? E a gente praticamente toda semana eu vou a Porto Alegre, em função de também administrar o Porto de Porto Alegre, a gente tem essa responsabilidade, então esse trecho aí a gente já conhece praticamente os detalhes ali. E como a execução dessa obra foi por trechos, né? Por etapas, tem trechos que avançaram muito, mas ainda não estão liberados, e outros trechos que não. Outros trechos que sequer a camada asfáltica aquela eles têm. Mas eu entendo que foi um grande equívoco do DENIT na época da avaliação desse projeto. Eles eram para ter avançado em determinadas regiões. Vou dar alguns exemplos assim concretos. Se o DENIT tivesse tomado o posicionamento já lá na época de vir de Guaíba para cá, porque de Porto Alegre a Guaíba ela é duplicada, né? E que por sinal ficou muito bom. Ou de Pelotas em direção a São Lourenço, a Camaquã, nós teríamos um trecho muito significativo já pronto. Mas como ela foi feita por lotes, tem vários lotes que não estão prontos. E nós temos um problema sério ali na saída de Pelotas ali, que... o contorno de Pelotas é um investimento horrível, mais pesado ali. Ontem mesmo, quando eu voltava de Porto Alegre, cheguei tarde ontem, um movimento enorme de caminhões, porque tem aquela convergência ali das rodovias federais todas, né? E tem muito caminhão de soja que vem ali pela 392, que vem para o Canguçu ali, né? Então, um engarrafamento ali tarde da noite, com muito caminhão de soja. Então, reforça esse meu entendimento. E aí perguntei na época para o pessoal do DENIT por que esses lotes todos, né? E muitos lotes que não ligam nada a coisa nenhuma. Aí eles falaram que era o Tribunal de Contas da União, na época da elaboração do projeto, da duplicação de toda a 116, de Pelotas a Guaíba, para evitar o conluio das empresas, as falcatruas, as irregularidades, eles determinaram que fosse feita a licitação por lotes, e uma empresa que participasse de um lote não podia participar do outro. Então, hoje o que a gente tem? Vários lotezinhos e nada pronto. Então, se tivesse feito esse exemplo que eu dou, se fosse de Pelotas eu tenho certeza, se ela tivesse dado continuidade de Pelotas, a gente teria uma duplicação até Camaquã. Já seria um baita trecho, mais seguro, né? Seja para os motoristas de caminhões que transportam aquilo que é produzido no estado, seja para o cidadão também, quem anda de ônibus, quem anda de veículo, né?
porque uma rodovia duplicada ela é muito mais segura, né? A diminuição do acidente ela é sensível. E uma rodovia de pista simples, ela se torna muito perigosa com chuva. Ontem, quando eu voltei com chuva, né, à noite é perigoso realmente trafegar nessa estrada, mas infelizmente é uma realidade. E o que eu noto que o CB tem feito, e tanto a Aliança Rio Grande, a Aliança Pelotas, eles têm mobilizado, têm cobrado lá o ministro dos Transportes, que era diretor-geral do DENIT. O atual ministro dos Transportes é o Walter Casimiro, ele foi diretor-geral do DENIT por muito tempo, conhece muito bem as obras rodoviárias. E a minha expectativa, o meu desejo é que eles consigam mais recursos para poder assegurar pelo menos a continuidade. Como o Brasil está vivendo um momento muito difícil, eu entendo que essas obras estratégicas elas não podem parar, né? Porque por mais que demorem, o ideal era ter um volume de recursos, era ter um volume consistente para terminar. Esse era o ideal. Mas como a gente não consegue o cenário ideal, o importante é que sempre, todos os anos, tenham recursos ali na ordem de 80, 90, 100 milhões, porque daqui 5, 6 anos ela vai ficar concluída. E é fundamental, né? E uma coisa também que agora, pelo menos, nós estamos com o Beto Canuso na Secretaria de Transportes, que é um rio-grandiano e que conhece as estradas da região. Né? Isso. O Humberto Canuso é um amigo nosso, eu tenho tido uma relação muito boa com ele, ele é, na verdade, o meu chefe, né? Porque a Superintendência do Porto do Rio Grande é um órgão vinculado, é uma autarquia vinculada à Secretaria dos Transportes. Então, o Canuso, como auditor do Tribunal de Contas aposentado, ele tem uma vasta experiência no serviço público, né? É um conterrâneo nosso aqui, tem o foco das atenções dele voltado aqui para Rio Grande, para a região. A gente tem trabalhado muito bem junto e tenho certeza que o Canuso também vai fazer todo o esforço em que pese essa obra seja federal, mas até para obras estaduais, para investimentos no porto, ele é um aliado nosso, vocês podem ter certeza disso. E vocês também estão responsáveis também pelo aeroporto, não? Também pelo aeroporto, mas não a questão operacional do aeroporto. A questão operacional é o departamento aeroportuário. Então todas essas relações que tem agora com esses novos investimentos previstos, seja na reestruturação do aeroporto, seja na operação de linhas, né, de empresas que vão operar a partir de junho aqui em Rio Grande, a questão operacional do avião é com o departamento aeroportuário, que é ligado à Secretaria dos Transportes. A nossa responsabilidade é zelar pelo aeroporto, é manter a vigilância, a higienização, isso sim. Porque a Secretaria entendeu lá atrás, lá em 2015, o aeroporto estava por fechar. Então, para não fechar, ele foi repassado à administração da Superintendência do Porto para mantê-lo aberto. E a secretaria fez todo o esforço ao longo desse tempo para tentar conseguir uma companhia, uma empresa para operar. Então é esse somatório de esforços que está proporcionando agora que tenha uma operação regular no aeroporto de Rio Grande. Bom, outra informação também que o CB trouxe para nós aqui diz respeito aí a uma tentativa de levar a balsa, pelo menos a travessia de veículos lá para o lado do TECOM. Como é que está essa negociação? Nós estamos debatendo esse assunto, Augusto, já há um bom tempo, né? Ele tem vários impactos, né? O primeiro a se registrar que, na minha avaliação e na avaliação dessa comissão que está tratando, o pior cenário possível é o que está hoje, né? Porque ali a Riachuelo ela não comporta aquele movimento todo, sobretudo de caminhões, né? Agora a gente vinha vindo, eu e o Valdenir que está aqui me acompanhando, que é servidor do Porto, a gente vinha vindo, passamos ali um caminhão, até brincamos, assim, até desculpa, não é nem motivo de brincadeira, mas tinha uma carreta ali, uma bitrem, né? Uma carreta dessa toma espaço de quase toda a balsa, né? Então, não é um local adequado para estacionamento na via pública de caminhões, sobretudo de caminhões grandes. Então, o que a gente está pensando nesse primeiro momento é fazer uma alteração para a travessia de veículos para a Barra, né? A gente está nos ajustes finais para poder fazer na margem de Rio Grande, ali ao norte do TECOM, onde já foi no passado, onde a CBPO levava as pedras naquela obra dos moles da Barra, levava pedras para São José do Norte. Como na margem de São José do Norte não pode ser onde foi no passado, porque ali é uma área de preservação, nós estamos prevendo um local mais ao norte, né? E a tendência é que a gente transfira a balsa de veículos num primeiro momento para fazer uma análise, né? E, consequentemente, vai diminuir o tempo de viagem, o que se estima é algo em torno de 15 minutos para cada trecho, né? 15 minutos para ir, 15 minutos para voltar, e com isso a gente pretende estimular, motivar até o turismo, né? Porque sendo um acesso mais facilitado, quantas pessoas que hoje vêm aquela fila, tudo ali, não se animam para ir para São José do Norte, uma cidade tão agradável, tão bonita, né? Que tem um potencial turístico enorme. Então a nossa ideia era, num primeiro momento, transferir para lá, para a Barra, até porque nós não teríamos estrutura hoje para a travessia dos caminhões, então precisa se fazer um projeto mais elaborado, melhor, mais... A estrada a estrada lá não suportaria, né? Mas o que a gente está avaliando, né? Tem uma comissão que inclusive está a prefeita de São José do Norte, né? E várias pessoas aqui da Câmara de Comércio, junto com o Porto. A gente está com a tendência agora de transferir lá para a Barra a
travessia de veículos para São José do Norte. Já é uma grande coisa, já diminuiu um pouco. Eu acho que é um fila, avanço, né? Um E a avanço. gente vai poder avaliar, testar, ver os impactos todos, né? Esse é o projeto que a gente está trabalhando. Porque hoje em dia tu sabe que o pessoal, quem quer ir para Porto Alegre, se livrar de pedágio, vai por aqui, né? Isso. E o próprio desenvolvimento turístico também da região, né? Tanto fundamental. o acesso mais fácil de lá para cá, daqui para lá. Não, e tem belezas naturais ali, tem a Lagoa do óbvio, Peixe, o pessoal pode óbvio, barranco, óbvio. aquela volta toda ali. o E pessoal pode- vice-versa, o próprio pessoal do Norte também Vir pra vir cá. para cá para o cassino, o pessoal daqui para lá. Eu acho que todos ganham. Acho que é um projeto que é importante E para como é que tá o Porto de Hidrovias ficou com o Porto agora também? Isso, as nossas responsabilidades agora aumentaram. Ontem fez 13 meses, né? Foi no dia 17 de abril de 2017. Nós assumimos a responsabilidade com a extinção da Superintendência de Portos e Hidrovias, a SPH. Nós assumimos a responsabilidade da gestão do Porto de Porto Alegre, Pelotas, Triunfo e Estrela, sendo que Triunfo não é um porto, é um estaleiro para recuperação das nossas embarcações, mas um estaleiro bem consistente nas margens ali do Rio Jacuí. Então, essa responsabilidade toda se somou com as nossas atribuições aqui da gestão do Porto do Rio Grande. Então, hoje, todo o sistema hidroportuário gaúcho, né, a gestão das hidrovias e dos portos, é a responsabilidade da Superintendência do Porto do Rio Grande. A direção geral fica aqui em Rio Grande, mas eu me divido um pouco em Pelotas, um pouco em Porto Alegre, um pouco em Triunfo, para poder administrar essas estruturas correria, do né? sistema. É sempre Estrada. estrada, saindo de madrugada. Vou muito a Brasília, né, porque em que pese a nossa vinculação seja direta com a Secretaria Estadual dos Transportes, mas as características dos portos no Brasil, elas são características federais. Então, os recursos para investimento, seja de infraestrutura portuária, seja de obras públicas, ele está muito em Brasília, né? Então, eu vou muito a Brasília, muitas vezes vou e volto no mesmo dia, sempre na agitação, sempre tentando apresentar novos projetos, e a gente tem resultados bastante importantes, né? O ano passado, lá por outubro, a gente conseguiu concluir a obra de modernização do nosso cais e nós conseguimos os recursos na ordem de 105 milhões de reais, todos eles da União. Nós não investimos R$1 sequer do Estado, dos cofres do Porto, para modernizar o nosso cais. Quem tem condições de ver ali, quem conhece a estrutura portuária, viu que modificou para melhor e muito melhor a estrutura. Hoje a operação ela é muito mais ágil, mais eficiente. No aspecto ambiental ela é muito mais adequada, porque nós construímos uma estrutura de concreto ali que avança 11 metros na lagoa e é muito mais fácil retirar o sedimento que fica, retirar os produtos que ficam de uma operação. Os navios atracam com maior facilidade, então são 6 berços de atracação de grandes navios, mais de barcaça. Isso promoveu para o Porto um avanço enorme na sua produtividade. Só não foi inaugurado, até a gente comentava aqui fora do ar, o ex-ministro Maurício Quintela teve por vir para inaugurar, que era uma obra do Ministério, aí a agenda passou para a Presidência da República, uma obra importante, né, 105 milhões de dinheiro em qualquer lugar do Brasil e do mundo, e só que com todos esses problemas aí da instabilidade política, né, o presidente nunca conseguiu marcar a agenda para vir, e a sorte nossa é que a obra, eles liberaram a obra, então tudo está operacional. Aí quando seja o presidente ou o ministro vier aqui, vai inaugurar como uma obra pública, que realmente eles têm os méritos, o governo federal investiu, né, Claro. Um bom dinheiro ali, a obra ficou muito boa, a gente já conseguiu fazer avaliação na operação no cotidiano, né, então, bom para o Porto. Infelizmente a obra não foi inaugurada, mas isso é o de menos. O que é importante mesmo é que ela está pronta e está sendo operacional. Nós vamos no intervalo, Zambuji, em seguida vamos voltar com o Junir para falar sobre a dragagem que o Ibama está autorizando.